grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu queria saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês estão acostumados a me ver aqui na música, tocando. E hoje eu estou aqui para contar uma experiência muito forte, tá? Uma experiência de vida que eu e minha família a gente está passando. Durante essa experiência, eu estive aqui algumas vezes também, aqui na frente com o Ministério do Louvor, tocando violão, guitarra. E eu me lembro algumas vezes do pastor, até no momento de apresentar o grupo, apresentar a banda, né? Irmão fulano, irmão ciclano, irmão Samuel, que luta, Samuel. Eu sempre fazia uma... Cadê o pastor? Tá aí. Eu sempre fazia uma referenciazinha assim, e questão ética não revelava que luta era essa. Primeiro porque eu estava esperando o momento exato de falar sobre isso. E segundo porque isso é uma história que realmente exige um tempo aqui do culto, para que vocês possam assimilar o que está acontecendo conosco. Tá essa figura aqui, Samuel Luna e Gessélia Luna. Tá? Essa é minha esposa, Gessélia. E nós somos evangélicos. Eu faço parte da primeira igreja batista, Evangélica Batista de Casa Amarela. Ela também. Tá? Nós fomos membros da Igreja Batista Vila Coabra Preto por muitos anos. E há uns 3 anos atrás nós nos mudamos para Recife e passamos a fazer parte dessa igreja, Evangélica Batista de Casa Amarela. Nós estamos juntos, né? Nós começamos a namorar em 94 e foram entre namoro e noivado, foram 6 anos, não é, de tempo. Então quando chegou em 99 nós nos casamos. Então são 12 anos de casamento, tá? Uma vida assim de muito agrado, uma vida harmoniosa, uma vida assim de amor, né, de um ser humano por outro, mas também de muita amizade, de muita cooperação, porque o casal ele também tem que cooperar para que a coisa vá para frente. Então nos casamos em 99 e a nossa vida ela sempre foi trilhada de conquistas também, tá? Eu me formei em 2001 como engenheiro civil, e minha esposa ela começou o curso quando nós já estávamos casados e se formou em 2010 como psicóloga. Nesse tempo nós tentamos ter filhos biológicos, né, mas não conseguimos, acho que Deus não permitiu, e aí nós desejamos adotar os nossos filhos, tá? Então nós temos 2 filhos hoje, que é o Gabriel e o Rafael. Gabriel de 5 anos e Rafael de 3. Eu, particularmente, eu também sou filho adotivo. Eu estou com 37 anos hoje. Minha esposa acabou de fazer 38. E há 37 anos atrás, minha mãe e meu pai fizeram esse gesto bonito que é a adoção. Eu sou muito grato a Deus pela minha mãe de ter feito isso. Eu queria fazer uma pergunta aqui, mas eu não quero que você responda. Tá? Nem vou querer hoje. Você vai levar essa pergunta para si, para responder. Eu queria saber o seguinte: se algum de vocês... Não responda não, tá, gente? Nem levante a mão. Mas se algum de vocês, apesar do cristianismo, da Bíblia dizer que nossa vida está entregue a Deus, em meio a angústia, em meio a aflições, eu queria saber se algum de vocês já se viu numa situação realmente de total dependência de Deus, de total entrega, de total dependência, e numa situação de extrema, vamos dizer assim, numa situação bastante difícil da vida. Não sei quantos aqui, não quero que ninguém se exponha, mas eu posso dizer a vocês que de 2012, abril de 2012 para cá, essa é a situação que eu me encontro. Tá? Uma situação de completa dependência do que Deus quer na minha vida. E uma situação muito extrema que envolve um problema de saúde da minha esposa. Quero dizer aqui a vocês também o seguinte, que eu vou falar algumas coisas aqui, provavelmente muitos de vocês vão estar ouvindo a primeira vez, tá? Alguns termos que eu vou falar aqui. Então eu vou tentar assim, sintetizar ao máximo o que está acontecendo com a minha esposa, até pelo tempo, tá? Mas eu acredito com toda certeza que é possível que, exceto aqueles que estão já acompanhando a nossa história, é possível que os outros nunca tenham ouvido falar em algumas coisas na área médica que eu vou falar aqui. Antes eu queria ler esse texto bíblico, que é um texto que fala muito para mim. Tá? É um texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 7. Louvemos a Deus
E Pai nosso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Versículo 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Amém. A gente vinha levando uma vida tranquila até dezembro de 2010, tá? Isso aqui é outra imagem da família da gente: Samuel, Gessélia, Gabriel e Rafael. Essa foto aí foi tirada na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, no mês de novembro de 2010. Nós fizemos uma pequena viagem para lá. Ao retornar, a minha esposa ela começou a sentir umas dores na região do tórax. Tá? Então a gente imagina assim, né, dor na região do tórax, tá? Pode ser coração, pode ser pulmão, pode ser a parte ortopédica também. Tá? Então a gente decidiu levá-la a uma emergência ortopédica, primeiramente. Porque ela tinha muito as questões de má postura, que muita gente tem, acaba sentindo uma dor. Então nós fomos lá, e chegando lá, o médico tirou uma radiografia, um raio-x da região do tórax, e ele olhou aquele raio-x e começou a passar para a gente uma certa preocupação. Tá? Percebi na maneira dele de falar conosco, ele ficou em silêncio, passando a chapa várias vezes assim. Quando ele se dirigiu para a gente e disse: olha, sua esposa não tem nada ortopédico, na área de ossos, nada. Ela está liberada. Agora faça o seguinte, vá no clínico, porque eu estou vendo uma mancha aqui na região do tórax, sua esposa. Então a gente ficou preocupado: mas doutor, o que é que vem a ser isso? E o médico, com uma certa rigidez assim: meu filho, eu não sei, eu sou ortopedista, você tem que ir num clínico geral para ele poder investigar isso. Tá? Então a gente saiu de lá, e no mês de dezembro de 2010, após toda uma investigação, foi constatado que minha esposa estava com câncer. Ela estava com um linfoma não-Hodgkin. O linfoma é um câncer do sistema linfático. Não sei se aqui tem uma frasezinha para... Pronto. Em janeiro de 2011, o linfoma não-Hodgkin, que é um câncer do sistema linfático. Tá? Para vocês se basearem um pouco, a presidenta do país já teve um linfoma. O ator Reinaldo Gianecchini se tratou agora há pouco de um linfoma. Só que o linfoma é uma doença que ela tem muitos subtipos. Tá? Tem em torno de 20... Tem dois tipos principais, Hodgkin e não-Hodgkin, cada um tem 20 subtipos. Então o tipo da Dilma foi diferente do da minha esposa, que foi diferente do Gianecchini, enfim. Mas é câncer. E aí quando a gente ouve essa palavra, a gente fica assustado. Quem é aqui que não ficaria assustado de saber do médico que tem um câncer? Bom, o primeiro semestre de 2011 foi todo dedicado para o tratamento da minha esposa. Tá? E como muita gente sabe, é quimioterapia, e em alguns casos radioterapia, e em alguns casos cirurgia. Essa foto aqui é do aniversário nosso, aniversário do mais velhinho, Gabriel, né? Quando ele estava fazendo 4 anos. Eu me lembro que essa foto aí foi uma semana antes dela começar o tratamento de quimioterapia. Tá? Então o que ocorre? Ela tomou sessões mensais do medicamento. O caso dela não era cirúrgico, graças a Deus.
porque o tumor que ela estava na região do tórax, ele respondia muito bem ao tratamento, os médicos já sabiam disso, tá? Então foi uma coisa que se confirmou. Chegou no mês de junho de 2011, ela estava praticamente curada do câncer, para a honra e glória de Jesus. Ela estava no que os médicos chamam de remissão da doença. Foram feitos exames e foi constatado que a massa tinha praticamente desaparecido, tinha apenas um resquíciozinho assim, que era suspeita, né, de cicatriz apenas. Então assim, todo aquele peso do tratamento quimioterápico, queda de cabelo, o cabelo da minha esposa caiu. Deixa eu ver aqui, pronto, essa foto a gente estava comemorando o final desse período, tá, de tratamento. Então, os mais atentos aqui não dá para ver direito, mas isso aí é uma peruca que ela estava usando, uma peruca que a gente comprou de cabelo natural, tá? Isso aí foi em julho de 2011. Foi em julho de 2011. Até aí, a história da gente, ela é muito semelhante à história de inúmeras pessoas nesse país. Porque o câncer, infelizmente, é uma doença que realmente está muito alastrada, né? Muito espalhada por aí, tá? E é uma coisa muito parecida, de paciente para paciente. O tratamento é quimioterapia, rádio e algumas vezes cirurgia. Mas, enfim, depois que terminou o tratamento, a gente começou a voltar à vida normal. Ela, formada psicóloga, estava se preparando para começar a abrir uma sala para poder trabalhar com as amigas como psicóloga. A partir daqui é que a coisa começa a pegar. Acho que alguns estão pensando assim, meu Deus, ela já teve um câncer. O que é que vem por aí, né? Já que o câncer é tão difícil. Outubro de 2011, tá? Câncer tratado em remissão. E os médicos descobrem que minha esposa está com uma síndrome raríssima. Se chama uma síndrome paraneoplásica, denominada síndrome de Eton-Lambert, ou Eton-Lambert. O que ocorreu foi o seguinte: no mês de agosto de 2011, ela começou a apresentar os sintomas neurológicos, tá? Tonturas, a visão dela começou a embaçar, começou a ficar borrada, e uma fraqueza generalizada no corpo. De modo que ela estava assim, muito dependente da gente, né? A gente ainda saía um pouco. Eu me lembro que em setembro foi o aniversário dela, a gente foi para um restaurante para comemorar, mas eu tinha que ajudá-la a andar, por conta da fraqueza e da tontura. Os médicos, eles começaram a fazer uma investigação muito grande na vida da minha esposa, tá? Fizeram vários exames, e aí se juntou o oncologista que tratou a minha esposa, junto com um médico cristão, um médico evangélico, membro de nossa igreja. E ele é neurologista, tá? Como os sintomas eram neurológicos, era preciso um neurologista para isso. Então, assim, foi uma investigação extensa pra caramba. Ela fez, assim, ressonâncias magnéticas do crânio, da coluna cervical, fez eletroneurobiografia, fez exames de sangue. E os dois meio que competindo, assim, no bom sentido, né? Para ver se era um câncer, o câncer que ela tinha, que estava voltando, se era outro câncer, ou se não era isso, se eram outras coisas, outras doenças, né? Então, para isso que era feito toda aquela bateria de exames, tá? E para curiosidade de vocês, nada era encontrado. Os exames dela estavam todos normais, absolutamente todos normais. Estava lá minha esposa acometida, fraca, com a visão turva, sem enxergar direito, e os exames dela eram todos normais. Bom, com o contexto de câncer, né, o contexto de neoplasia, que é uma noticidade anterior, juntando com esses exames normais e juntando com os sintomas neurológicos que ela tinha, os médicos constataram que era essa síndrome aí. Síndrome de Eton-Lambert. Tá? Síndrome rara, alguém aqui já ouviu falar nisso? Exceto os colegas, né? Exceto alguém que esteja acompanhando nossa história. Acho que não. Então, assim, minha esposa, ela foi internada pela primeira vez, tá? Nesse mês de outubro de 2011. Ela, nesse mês aí, ela já estava sem enxergar, tá? Ela estava com a visão central comprometida, ela não estava conseguindo enxergar nada, ela só enxergava um palmo de distância, e estava apenas com a visão periférica funcionando, que é a visão lateral. Então, assim, a gente internou, né? Ela foi internada no hospital, fez tratamento, e com 20 dias ela teve uma certa melhora, tá? A fraqueza dela
diminuiu, ela voltou um pouco ao normal e ela foi liberada, teve alta para casa. Deixa eu ver qual a imagem que eu tenho aqui. Isso aqui é a gente lá no hospital. Né? Ela já, o cabelo não existe por conta da quimioterapia, cresceu muito lentamente. Isso aí foi uma das várias noites, dos vários dias que eu passei com ela lá no hospital. Vocês imaginam o choque que dá tá, na rotina de uma família isso. Né? Uma pessoa que é administradora da casa, que normalmente a mulher é, brincando até um pouquinho, às vezes ela até manda na gente, né? De repente está no estado desse aí. Então a gente com os 2 filhos e a família ajudando, de certa forma, e a rotina da gente era hospital de noite. Eu, pelo menos, eu cheguei a passar assim, 1 mês no hospital, praticamente. Algumas vezes eu vim do hospital para cá, com violão no carro, assim, para poder tocar aqui. E poucas pessoas estavam sabendo disso. Mas enfim, ela teve alta, tá? Foi para casa. E em casa a gente foi cuidando dela, foi ajudando, ela foi tomando comprimidos, né, para poder tratar essa síndrome aí. No mês de novembro de 2011, eu percebi uma coisa um pouco chata, uma coisa extra em toda essa situação e uma coisa também difícil de assimilar. Enquanto que essa síndrome de Gueton-Lambert, ela está com o sistema nervoso periférico, tá? Ou seja, braços, pernas, né? Mas o cérebro, o cerebelo, a parte da medula fica intacta. Eu percebi que em novembro minha esposa começou a apresentar uma falta de coordenação motora. Então assim, até então ela era fraca, mas eu colocava ela no banho, ela com uma cadeirinha lá sentada, ela tomava o banho dela, escovava os dentes. Eu percebi que ela começou a ter dificuldade até mesmo para isso. Até hoje eu me lembro, eu estava ajudando, ela escovando os dentes assim, não conseguiu mais. E parou assim, ficou olhando para o infinito, aquele olhar meio longe. Ela não estava enxergando de frente. E eu, naquele momento eu digo, não, tem mais coisa aí. Liguei para o médico. E ele disse, olha, como vocês vão voltar aqui para a semana, né, que já estava agendado para a gente voltar 1 mês depois, para fazer uma nova fase do tratamento. Então ele disse, aí a gente analisa, a gente avalia sua esposa para ver o que é isso. Então, no dia 1º de dezembro de 2011, ela foi internada pela 2ª vez no hospital. E assim, foi um dia muito difícil para mim, porque aconteceram 2 coisas, uma muito ruim e uma boa. Tá? Só fazendo um parêntese aqui, em pouco tempo é difícil desmiuçar todos os detalhes. Mas por incrível que pareça, essa minha história é permeada de aflições e de bênçãos. Tá? Quase o tempo todo, aflição e bênção, aflição e bênção. A audição de minha esposa também estava ficando comprometida. Ela estava começando a escutar muito mal, de modo que a gente tem que gritar para ela poder ouvir. Tá? Então o que acontece? No dia 1º de dezembro de 2011 ela foi socorrida, fomos para a emergência. E aí o médico me chamou no canto assim e disse, Samuel, a gente avaliou sua esposa e a notícia não é tão boa, tá? Eu constatei que ela está com mais uma síndrome rara paraneoplásica. E o nome dessa síndrome é degeneração cerebelar paraneoplásica. Tá aí, dezembro de 2011. A síndrome de Gueton-Lambert parcialmente tratada e apareceu essa coisinha aí, degeneração cerebelar paraneoplásica. Vocês podem estar se perguntando, mas os motivos, por quê, qual é a causa disso tudo, tá? Essas 2 síndromes, elas são autoimunes, elas atacam, é o corpo lançando anticorpos para atacar o tumor, que já havia sido tratado, mas esses anticorpos não vão para o tumor, eles vão para outras regiões do corpo. São raríssimas, estima-se que menos de 1% da população mundial de pacientes de câncer desenvolva algum tipo de síndrome paraneoplásica. E desse menos de 1%, existem inúmeras síndromes paraneoplásicas. Às vezes são descobertas síndromes de vez em quando, tá? E estava lá minha esposa com essa degeneração aí. Essa degeneração, ela causa uma coisa muito chata que se chama de ataxia cerebelar. Ou seja, o cerebelo é um órgão que ele coordena todo o equilíbrio e a coordenação motora do corpo. Por isso que ela estava sem coordenação, tá? A pessoa não consegue mais fazer isso. Ao invés de fazer isso, ela faz dessa forma. Não chega no nariz, às vezes chega em cima e embaixo. Às vezes não chega, às vezes passa direto. Da forma que isso aqui, outras regiões do corpo também são acometidas, tá? Então assim, dezembro de 2011 também foi um mês muito difícil para a gente, porque ela passou praticamente o mês todo internada. Passou 7 dias na semi-intensiva de uma UTI, por questões protocolares, né, porque ela tem que fazer um tratamento lá sob acompanhamento, ela não estava apresentando nenhuma urgência para isso.
mas passou. E eu lá com ela, 7 dias de UTI, dia e noite. Meus filhos com a família, com as avós, só vocês verem como é que estava a minha vida. Então assim, o mês de dezembro foi passando e ela fez o tratamento, né? E por que eu falei que a história da gente é permeada de bênçãos e de aflições? Porque nessa emergência, para a glória de Deus, a audição dela voltou ao normal. Completamente ao normal. Ela que tentava ouvir alguma coisa e não conseguia, de repente a gente falando lá, ela entendendo tudo, e eu botei um celular assim com a musiquinha bem baixa, ela conseguia dizer a letra do celular. Isso teve um propósito, vocês vão saber já já. Mas assim, no mês de dezembro o ataxia começou a piorar, tá? E aí ela passou a ter dificuldade para falar. A fala dela estava começando a ficar uma fala, entre aspas, embolada, uma fala escandida, com o termo técnico que se usa. É como se fosse uma fala embriagada, para falar a verdade. E a deglutição dela começou também a ficar comprometida, tá? A deglutição, ela não estava mais conseguindo engolir alimentos satisfatoriamente e a situação estava só piorando, exceto pela audição. Outro milagre que Deus fez foi que a força física dela voltou ao normal nesse mês. Então estava lá minha esposa com muita força, para se pudesse até levantar um carro, brincando, né? Mas sem coordenação motora. É muito difícil. Imagina você, sei lá, dar um murro em algum local e não saber que aquele local é o alvo. Você vai estar em qualquer outro local, né? Então, esse mês de dezembro, ela fez uma segunda fase do tratamento que fez com que alguns sintomas da primeira síndrome de Eton-Lund melhorassem. Que é justamente a audição e a força física, tá? Mas a visão não voltou ao normal. Ela continuou sem enxergar de frente, apenas enxergando de lado. 16 para 20 de dezembro de 2011, minha esposa é submetida a uma cirurgia apenas investigativa, porque o contexto dela não envolve cirurgia, tá? Porque ela tinha um cisto que até então tinha um comportamento benigno. Já era acompanhado esse cisto no ovário há 3 anos. Então, assim, o pessoal da área ginecológica sempre dizia que estava tranquilo, era benigno, né? Não precisava se preocupar. Mas não custava nada investigar. Por quê? Porque os médicos queriam achar um outro câncer na minha esposa. Tá? Na literatura médica diz o seguinte, que essas síndromes paraneoplásicas, elas normalmente são indicativas de que a pessoa vai desenvolver algum câncer, ou que está desenvolvendo. Minha esposa, o caso dela é tão raro, mas tão raro, que até nisso foi diferente. Ela desenvolveu a síndrome após a cura do câncer. E, em paralelo, a gente pesquisava, eu sou engenheiro civil, a gente é muito curioso para ler as coisas. Eu li artigos científicos, eu lia textos técnicos, cheguei até a ler livro de neurologia para poder entender alguma coisa, e eu não encontrava nenhum caso semelhante na literatura médica mundial. Tá? Quando eu falo isso, eu não sou médico, né? Eu falo como acompanhante curioso que sou, mas os médicos também não encontravam. Então, enquanto a gente estava lá no hospital, eu escutava coisas do tipo: tem 30 anos de profissão e nunca vi um caso desse. Também escutava coisas do tipo: Samuel, eu sou novo, eu tenho apenas 4 anos de profissão, mas provavelmente nem eu nem meus amigos da mesma faixa etária vão ver outro caso igual da sua esposa em toda a carreira da gente. Eles sabiam da raridade que era, e de fato não foi achado um caso semelhante aqui em Recife, em Pernambuco, e até agora, com a divulgação que está na internet que eu vou falar, até agora não apareceu um caso semelhante no Brasil, tá? Pelo menos até agora não chegou para a gente. Faz a cirurgia, retira o cisto esquerdo para poder analisar o cisto para ver se era benigno. Tirou o ovário esquerdo, tá? E aí, quando saiu o resultado da biópsia, cisto benigno. Ou seja, por mais que eles vasculhassem o corpo da minha esposa, por mais que eles procurassem, não achavam absolutamente nada. Só era a clínica neurológica, os sintomas, o histórico de câncer e só. Minha esposa teve alta para casa no mês de dezembro apenas para passar o Natal e o Ano Novo, praticamente, tá? Porque ela já estava sem enxergar, sem falar, sem conseguir comer nem beber, sem andar e sem coordenação motora nos braços. Então, apesar disso, o raciocínio, a memória recente, memória antiga, a percepção do ambiente, né, que se chama de cognição, toda a parte mental, a parte cerebral estava completamente preservada. Então, há dois modos de ver isso aí, tá? Alguns chegavam para mim e diziam: meu Deus, que sofrimento é esse da sua esposa, presa no corpo, praticamente, presa no corpo, porque ela estava acordada, consciente, orientada e sem poder fazer nada.
E havia também a opção de submeter alguns medicamentos para mantê-la dormindo. Tá? Eu, nas minhas muitas decisões que eu tomei nesse processo, eu disse que não. Eu disse não porque eu sei que minha esposa, de alguma forma, ela vai reagir a isso. A gente é cristão e a gente acredita nisso. Tá? Então, assim, esse período de dezembro, janeiro, foi um mês difícil para mim, porque eu fui, como estou sendo até hoje, mas fui provado na fé. Na fé mesmo, eu fui provado na questão de acreditar em Deus, né, 26 anos de evangelho, e estava lá eu provado numa situação completamente sem controle, aos nossos olhos, completamente sem controle humano. Tá? E lendo a torta e a direita, ficando de madrugada pesquisando para tentar entender o que estava acontecendo, e não achando solução. Era essa a situação que eu estava também nesse mês de janeiro. Volta minha esposa para o hospital, porque a gente já não conseguia alimentá-la mais, e aí tinha que passar uma sonda nasointeral. Tá? Passou a sonda, depois do tempo ela começava a retirar a sonda, eu estou correndo um pouquinho para dar tempo. Então foi colocada uma sonda gástrica nela, uma borrachinha direto no estômago para poder alimentar a pessoa com dieta enteral. Tá? Minha esposa, que tem um paladar excelente, passou a não comer mais e a ser alimentada via dieta líquida. Então esse foi o mês de janeiro de 2011. Numa dessas idas para o hospital, eu insisti com o médico que ele fizesse uma plasmaférese, que é um tratamento que ele não queria fazer, eu queria, ficou aquele embate, ele resolveu fazer, tá? Isso acabou alongando o tempo dela no hospital, porque o tratamento realmente ele não queria fazer mais, porque ele já tinha chegado para mim e disse: Samuel, a sua esposa não vai se recuperar mais, tá? Não há previsão na neurologia que ela tenha uma melhora expressiva. Se ela tiver uma outra melhorazinha pequena, e essa melhora transitória, ela pode voltar a piorar novamente. E ele querendo dar alta para ela vir para casa. E enquanto isso, estava se organizando um processo na justiça para a gente conseguir um home care para minha esposa, né, que é um hospital domiciliar. Bom, então o mês de janeiro passou, ela por conta desses entraves de tratamento, a sonda gástrica chegou a cair 2 vezes. Cada vez que caía, ela tinha que passar uma semana no hospital esperando o convênio liberar a colocação da nova sonda. Tá? Enquanto isso, ela estava lá hospedada no hospital, a situação neurológica estável e clínica mais ainda. E aí eu aproveito para dizer a vocês também o seguinte: uma outra bênção em todo esse processo, porque a saúde clínica da minha esposa sempre foi perfeita. Ela não tinha problema de saúde nenhum, exceto essas questões neurológicas. Tá? Coração, pulmão, respiração, diabetes, hipertensão, essas coisas, nada, absolutamente nada. Então ela estava no hospital apenas hospedada, praticamente. Tá? Correndo um pouquinho, mês de março de 2011, no início do mês de março eu faço essa loucura ali. Tá? Saiu uma multidão, eu não sei se alguém esteve nessa multidão aí, acho difícil também, mas isso aqui foi uma vinda da presidenta da República aqui no Recife, para poder inaugurar um conjunto habitacional, Via Muni 2. Tá? Eu tinha passado a noite com minha esposa no hospital. Nesse período aqui, que foi março, eu já estava muito abatido, tá? E é impossível você tratar um caso desse sozinho. A família estava ajudando também. Algumas pessoas vinham para o hospital para ficar, para dormir. Né? Então, mas nesse dia aí eu tinha passado a noite com minha esposa. Soube que ia ter um comício da presidenta, soube que ela já tinha tido linfoma, soube que era mulher, claro. Decidi ir para tentar entregar uma carta para ela. Uma cartinha pequenininha com 3 parágrafos, pedindo ajuda. Eu estava numa situação, gente, que eu não sabia a quem recorrer. Tá? Então eu fui nesse dia, assim, embaixo de sol, escaldante. Né? Se eu for contar os detalhes disso aí, vai terminar de meia-noite a apresentação, mas graças a Deus eu consegui com que o segurança do evento pegasse minha carta. Ele pegou outras também, pegou carta de várias pessoas que estavam nesse evento aí. Isso foi no início de março de 2011. Tá? Essa mesma carta eu também distribuí em algumas igrejas aqui. Mandei por e-mail, ia na igreja, de carro, pessoalmente, falava com o pastor. Porque eu estava naquela situação, tratar a área médica, tratar a parte administrativa da coisa e nunca esquecer de Deus. Eu não vou deixar de orar a ti, para que tu tomes a frente de tudo isso. Então eu fui nesse começo, enfim. Mês de março, minha esposa tem alta para casa,
de home care. Tá? Março de 2012, alta para casa de home care, que é o hospital que ele hospitalar. Até hoje ela está lá. Tá? Isso aqui é claro que não vai dar para vocês lerem, tá? Mas assim, não é questão de trazer idoneidade a mensagem, não é isso. Eu estou aqui servindo a Deus. Tá? Mas eu senti um desejo de botar pelo menos um documentozinho médico, que é o documento que exige, né, que coloca a minha esposa na situação de necessitar de um home care. Isso aí foi colocado no processo judicial. Tá? Então essa foto aí, ela é uma foto emblemática, porque eu, nesse período, abril de 2011, eu estava justamente nessa situação que eu falei no início para vocês, tá? Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, em casa o tempo todo, trancado com a família, com a minha esposa, e eu só podia orar a Deus. Então a única coisa que eu fazia era orar. Eu me lembro que foi o período da minha vida que eu mais orei a Deus, foi no mês de abril de 2012. Porque ela tinha acabado de chegar em casa de home care, uma situação completamente nova para a gente, e eu completamente descontrolado, com todos esses sintomas neurológicos, e a gente sem saber se a doença ia evoluir mais. Afinal de contas, os médicos não tinham controle dessa doença. Né? Então, assim, eu acabei batendo essa foto assim, né? Coloquei na internet e está em mais alguns lugares. Tinha pedido ajuda ao Estado, no caso a presidenta, e mais ou menos nesse mês também, mês de abril de 2012, minha esposa já internada de home care. Eu estava numa segunda super aqui, nesse culto que vocês estão. De repente liga para mim, né? O telefone toca, eu vou lá fora atender. Era uma funcionária da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, dizendo que haviam recebido uma demanda direto do gabinete do ministro da Saúde do Brasil, solicitando providências para que minha esposa fosse atendida, fosse cuidada, no que fosse preciso ajudar. Uma nítida confirmação de que a minha carta tinha chegado para a presidente. Prontamente, eu procurei o Estado, a gente fez um processo lá, um processo administrativo, a enfermeira fez um processo muito bem feito, e na única vez que eu fui pessoalmente, eu vi o documento que estava lá. Carta do Samuel, passou pelo gabinete da presidência, depois pelo gabinete do ministro, até chegar aqui, Pernambuco. Tá? A gente ficou aguardando essa ajuda, tá? Porque é o seguinte, coisa que eu não falei para vocês ainda, esse danadinho desse exame, desculpa a expressão, o custo dele é R$14 mil. Não era coberto pelo meu convênio, e aí eu, com a disponibilidade de ajuda, claro que eu fui pedir ao Estado, né? Para que eles me dessem R$14 mil para fazer o exame da minha esposa. Então foi isso que eu fiz. Resolvi fazer um vídeo na internet, né? Coloquei no site do YouTube, contando mais ou menos isso que eu estou contando para a gente. Tá? Esse vídeo foi em julho, eu tocando violão lá e contando a experiência da gente. O vídeo ele teve muitos acessos, tá? Começou a se espalhar. E junto com o vídeo, eu criei também um perfil no Facebook, que até então eu até tinha. Mas eu posso dizer que criei porque estava escondido lá, estava enferrujado, né? Então eu decidi reativar esse perfil e contar a história da gente no perfil do Facebook. Que é esse perfil aí, tá? O Amor Tudo Suporta, Samuel Luna, amo minha esposa. Gente, essas coisas eu fui fazendo assim, sem saber muito o que estava fazendo, tá? Orando a Deus, tentando ter orientação dele, mas vejam vocês que uma coisa bestinha dessa, uma simples divulgação na internet, propôs com que acontecessem coisas da forma que estão acontecendo hoje, tá? Eu já estou chegando no final do relato e vocês vão saber. Então, assim, minha esposa foi evoluindo um pouco na deglutição, tá? As enfermeiras e os fisioterapeutas notaram que ela teve uma certa melhora na parte motora, né? Ela começou a melhorar um pouco, assim, em algumas coordenações, em alguns movimentos finos, tá? Nada muito expressivo, uma cura, nada disso. Mas ela também começou a melhorar. Isso incentivou o médico a pedir esse exame também, tá? Porque, como eu já falei para vocês, a suspeita dele era de uma doença reversível. Então, pronto. Mês de julho de 2012. Essa é a mesma foto que eu mostrei para vocês, só que a diferença é que, em vez de estar lá no meu arquivo, no meu perfil, está no Diário de Pernambuco. Tá? Já é uma foto bem... Já é uma matéria bem recente, do dia 20 de dezembro. E o jornalista se sensibilizou com a história da gente e decidiu divulgar. Pela saúde da esposa, o homem procura Dilma e inicia a briga na justiça para poder conseguir aquele exame. Aí é que vem mais uma bênção.
pessoas me orientaram na internet. Samuel, faz uma vaquinha. Eu acho que eu estou passando um pouco por cima do seguinte: o Estado negou ajuda. No finalzinho de agosto chega um documento para mim dizendo que eles não podiam custear esse exame porque não estava na tabela do SUS, tabela do procedimento. Então uma coisa voltou tudo estaca zero, 14 mil reais. É um exame investigativo que não ia garantir a cura da minha esposa. Então vejam quantas dificuldades. Resultado, resolvi fazer uma vaquinha na internet e, para a honra e glória de Jesus, esse dinheiro foi conseguido. 14 mil reais, gente que depositou 5, gente que depositou 10, 20, 30, até 500 reais. A gente conseguiu. Isso é notícia dizendo que a gente conseguiu o exame, né? Uma semana depois. Isso aqui é a tela da vaquinha que eu fiz lá, já com o valor ali encerrado. Vaquinha encerrada, obrigado, tá, o valor objetivo 15 mil reais e encerrado com 4.690. Oxe, tem alguma coisa estranha. Foi o que motivou Samuel a encerrar essa vaquinha com tão pouco valor. Um belo sábado de noite, meu telefone não, meu e-mail dá um alerta lá e eu vejo um e-mail de uma pessoa que queria o meu celular para falar comigo. Tá? Isso, mesmo no caso da gente já estava conhecido, o perfil de 20 amigos que eu tinha passou para 1.300, todos com a intenção de me ajudar, de mandar mensagem de apoio em prol da saúde, condição de saúde da minha esposa. Era falado muito também a questão de fidelidade, tá? Porque é uma coisa que eu não sabia. Eu já ouvi falar que a traição, a infidelidade conjugal está na sociedade, né? Isso é muito divulgado em novelas, enfim. Mas eu não sabia que era tão emblemático assim, um marido acompanhar uma esposa até agora. Não sabia. O pessoal falava muito lá, não, ele não se separou até agora dela. Aí, falando casos também, outros casos de pessoas que infelizmente aconteceu isso. Mas enfim, eu percebi que a vida dela, apesar da doença, estava começando a servir de testemunho para as pessoas. Eu soube de pelo menos 3 casais que iam acabar o relacionamento e não acabaram depois de conhecer a nossa história. Então assim, esse homem ligou para mim, ele é um empresário cristão daqui do Recife. E ele disse: olha Samuel, eu quero ajudar vocês de algum jeito. Isso foi no sábado à noite. Segunda-feira de tarde, eu fui no escritório dele e mais uma bênção para a honra e glória de Jesus. Ele me disse: Samuel, eu vou completar o valor do exame de vocês. Então de 15 mil reais, a diferença que vocês estão vendo aí, menos porque tem umas doações na conta corrente, mas o empresário cristão disse que ia completar. Podia ser 6 mil, 8 mil, 10 mil, o que fosse. Isso foi uma outra bênção. Por fim, esse jornal aí, que com certeza vocês não vão enxergar nada, tá? Mas é só vocês chegarem nas bancas de hoje, tentar ver se ainda tem. As bancas já estão todas fechadas. É o jornal de hoje, isso daí. Divulgando que a justiça deu a liminar judicial para garantir o exame da minha esposa. Então foi ajuda, gente, de todos os lados. Ajuda dos internautas, ajuda de um homem de Deus com postos para me ajudar. E depois a própria justiça obrigando que o Estado passasse a custear esse exame. Tá? Eu ainda vou ver o que eu vou fazer com o dinheiro que foi arrecadado, mas com certeza vai ser em prol dela. Aí vocês perguntam, como é que ela está hoje? Tá? Como é que estão os meninos? Como é que está a situação? Ela está nessa situação que eu falei para vocês, ainda. Eu tive dúvidas quanto à visão. Eu cheguei a pensar que minha esposa tinha perdido completamente a visão, que ela tinha perdido, tá? Porque a gente fazia isso e ela não tinha reação nenhuma. Mas sábado agora eu decidi fazer isso de novo, porque o celular pertinho assim, e ela olhou de lá e reagiu a um estímulo visual. Ela não é uma paciente parada. Muita gente imagina, ela está em coma, ela está parada lá na cama. Não, tá? Ela se mexe, ela se move, ela fala ela é uma paciente que tem mobilidade. Infelizmente é uma mobilidade falha, como se fosse uma criancinha que está aprendendo a dar os passos. Tá? É assim que o corpo da minha esposa está, com a mente preservada, né, e com a visão frontal afetada. Mas em meio a tudo isso, vocês viram aquela foto lá da angústia que eu tirei com ela? Tem isso aqui também. Né? Em meio a toda a situação, ela ri, ela dá gargalhadas, tá? Pode ser com uma piada, pode ser com uma brincadeira dos meninos, pode ser com uma coisa engraçada que ela mesmo lembra e ninguém fica sabendo que ela não diz. Pode ser até mesmo com uma conversa de terceiros assim na cozinha, a enfermeira diarista lá, rindo, né, falando alguma coisa e ela lá sorrindo com a situação.
Então isso também é uma lição não só para mim, mas eu acho que para todos vocês e para todos. Tá? Uma pessoa passar por uma situação tão debilitante, neurologicamente tão incapacitante, e encontrar força para sorrir com coisas simples, coisas básicas do dia a dia da pessoa. Isso aí, ela estava fazendo uma chapinha no cabelo, feliz da vida, vocês imaginam por causa do cabelo, né? Rindo aí. Ela estava rindo porque eu tinha queimado meu pé na chapinha, estava no chão. Basicamente por causa disso. Aí a enfermeira fez uma graça lá, ela começou a rir. Então ela tem esse humor também. A mãe dela chegou a cair na frente dela. Se a minha cair na tua frente, ela começa a rir. Então o humor dela não foi alterado. Eu confesso a vocês, eu cheguei a ficar quase depressivo com a situação, porque não é brincadeira uma situação dessa. Você vê a pessoa que você ama, a pessoa que ajudou você a fazer a sua vida adulta, tá? De repente, numa situação dessa totalmente debilitante. Eu tive que me consultar, eu tive que me tratar. Passei 8 meses afastado do trabalho. Mas só ficava cuidando dela. Ao invés de descansar, ao invés de sair por aí para me distrair, só ficava cuidando dela o tempo todo. Ela está de home care, está com enfermeira e tudo, mas não chega a ser suficiente, tá? Pelas demandas que ela tem. Isso aqui também, ó, depois da chapinha, foi uma coisa mais linda do mundo. Veja a expressão dela de riso, né? Quando a gente coloca isso no perfil, as pessoas ficam impressionadas. Com a garra, com a força de vontade que minha esposa tem. E aí com os meninos, sem enxergar, ela está há 1 ano sem enxergar ninguém, tá? Nem mesmo o rostinho deles. Mas a situação é essa aí. Subiu em cima dela, fez uma brincadeira e ela começa a rir. Fiz questão de trazer isso para vocês, porque um tema também dessa minha ilustração, que já está no finzinho, é isso. Tá? Se você está passando por algum problema, tente encarar com um certo bom ânimo, como diz a Bíblia. Né? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus fala. Tente encarar com um certo otimismo. Né? Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que o meu é um pouco difícil. E eu aprendi a voltar a rir com minha esposa. Eu não queria que as pessoas fizessem brincadeira perto dela, porque eu achava que ela ia ficar chateada das pessoas brincando, vendo ela na situação que estava. E era justamente o contrário. Ela interagia e brincava junto com as pessoas. Enfim, eu queria deixar um versículo para vocês, tá? Eu vou pedir que o pastor faça a oração no final, já. Porque eu decidi começar a dar um testemunho, nem é um testemunho de cura ainda, tá, gente? Mas eu acredito que essa mensagem, ela tem condições de trazer alguma coisa para os corações da gente, né? Para os corações de vocês, para o meu coração. Garra, força de vontade, fé, não desistir, persistir e, acima de tudo, orar a Deus, ter sempre fé em Deus, de que o melhor pode sim estar por vir. E, principalmente, que Ele tem poder para curar, independente da condição, tá? Tiago, capítulo 1, esses versículos aí, 2 a 4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E aí uma frase dela, né, ela disse essa frase em dezembro, foi uma das últimas frases que ela falou, tá? Quando a mãe dela chegou para ela, claro que essa foto não é da mesma época da frase, né? A mãe dela chegou para ela e disse: minha filha, eu não estou aguentando mais ver você sofrendo desse jeito. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Aí ela disse essa frase aí: mamãe, o que importa é a certeza de nossa salvação. Amém? Pronto, esse é meu testemunho. Então, assim, que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? E eu espero que esse ponto, toda essa situação que a gente está passando, sirva de meditação para vocês. Eu não sei ainda no que, eu falei algumas coisas aqui já, mas tente buscar, quando chegar em casa hoje, que botar a cabeça no travesseiro, tente buscar mais coisas da sua vida, compare com a nossa situação, e aí, a partir dessa atitude, tenha comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Que Deus abençoe.